Pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para gravar o nosso quarto dia do nosso devocional. Eu quero meditar com você hoje no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1 e o versículo 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu quero frisar aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. E no 2 diz, novamente, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amados, nós sabemos aqui que no livro de Deuteronômio, no final do capítulo 27, né, e no início do capítulo 28, fala sobre o Monte Ebal e sobre o Monte Gerizim. Moisés disse que no Monte Ebal seriam lançadas as maldições. De lá seriam lançadas maldições para aqueles que não ouvissem a voz do Senhor e não cumprissem os mandamentos do Senhor. E do Monte Gerizim seriam lançadas as bênçãos. Mas havia uma condição para que essas bênçãos chegassem ao povo. Não era somente aqueles homens das 12 tribos subir no Monte Gerizim, porque quem ia subir no Monte Gerizim para ordenar as bênçãos, está aqui no capítulo 27, no versículo 12, que seriam, para Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Mas não bastava o povo de Israel ouvir aqueles homens de Deus, representantes das 12 tribos, falando sobre as bênçãos que eles seriam abençoados. Teria condições para que aquelas bênçãos viessem sobre eles. E as condições foi a que nós lemos aqui essa noite, no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 28, que seria ouvir a voz do Senhor atentamente e cumprir os mandamentos do Senhor. Para aquele que ouvisse a voz do Senhor atentamente e cumprisse aquilo que o Senhor havia falado, estava falando naquele dia, através de Moisés, através dos servos de Deus, as bênçãos viriam sobre eles. As bênçãos viriam sobre a vida daquele que ouvisse atentamente e cumprisse, né? E é algo que eu sempre falo, eu sempre bato na tecla. Não basta dizer assim, eu ouvi o Senhor falar comigo. O Senhor falou comigo em profecia, o Senhor falou comigo em sonhos, o Senhor falou comigo em visões. Porque falar o Senhor tem falado o tempo todo. Falar o Senhor tem falado através de louvor, através da palavra, através de um profeta, de uma mensagem, através de um sonho, de uma visão, de uma criança. O Senhor tem falado. Mas o importante, o mais importante, é ouvir e também praticar. E é isso que está dizendo aqui. Que as bênçãos viriam sobre aqueles que ouvissem, sobre aqueles que estivessem de acordo com o cumprimento, de cumprir a palavra do Senhor. Mas teria essas condições, ouvir atentamente e obedecer. Porque às vezes nós ouvimos o Senhor falar, mas esquecemos que é preciso obedecer. E nesses últimos tempos, nós queremos ouvir que o Senhor tem bênção para nos dar, que o Senhor tem porta para abrir, ministério para cumprir, casamento para realizar, negócio para abrir, saúde. Nós queremos ouvir que o Senhor tem bênção, e Ele tem bênção para o povo dele da terra, sim. Isso é promessa, está na palavra. Nós acabamos até de ler essa noite, com muitas outras promessas. Mas nós também temos que atentar para as condições que antecedem o acontecimento da promessa, como esse que nós acabamos de ler, que é ouvir e obedecer. Eu quero dizer para você, querido, que nesses últimos tempos nós temos vivido dias trabalhosos, dias difíceis, dias em que o povo de Deus na terra tem sofrido muito. As ovelhas de Cristo na terra têm gemido muito, porque a batalha está grande, irmãos, para servir a Deus, não está fácil.
né? Porque se eu disser para vocês assim, tá muito fácil servir Deus, você não serve porque você não quer, isso é uma hipocrisia. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, de coração, aquele que serve a Deus verdadeiramente, independente da luta que ele tem vivido, não tá fácil. Tem sido dias trabalhosos, tem sido dias dificultosos, queridos. Mas há uma promessa para aquele que não desiste, há uma promessa para aquele que ouve e obedece à voz do Senhor. E algumas delas estão aqui no Monte Gerizim, né? Algumas não, bastante delas estão aqui no Monte Gerizim. E uma delas que me chama muita atenção nas bênçãos do Monte Gerizim é que fala que o Senhor vai nos colocar por cabeça e não por cauda. E o Senhor já tem feito isso. Ele já tem colocado o povo dele, que tem obedecido ele, como cabeça. Ainda que o inimigo, ele muitas das vezes se levanta para poder embaraçar os pés do povo de Deus, para tentar envergonhar o povo de Deus, para tentar falar, né, que o povo de Deus não está na direção certa. O Senhor, ele vem e o Senhor, ele mostra que ele está no comando, que ele está no controle. Mas hoje à tarde o Espírito Santo me incomodava com algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo essa tarde, ele vinha falando ao meu coração hoje à tarde, um pouco mais cedo. Ele vinha dizendo ao meu coração assim: olha, filha, a igreja está sofrendo mesmo na face da terra. A igreja tem padecido. A igreja tem passado por momentos de luta, de aflição, momentos em que a igreja, meu querido, está mesmo gemendo. Mas ele disse para mim assim: sabe, filha, mas o que entristece muito meu coração, aleluia, decanta labastéria, é que muitos decanta labachou, acham sempre um culpado para a luta, para a batalha, para o dia mal, para a situação que está vivendo. Mas ninguém olha e ninguém entende, ninguém pensa, filha, que pode ser eu, que sou eu, trabalhando, sou eu tratando com a minha igreja, sou eu espremendo a minha igreja para extrair o melhor que a minha igreja tem para mim. Sabe por quê, meus amados? O Senhor dizia comigo, conversava comigo essa tarde, que por esses últimos tempos a igreja tem vivido momentos, irmãos, em que o corre-corre do dia a dia, a vida material, sabe, essas coisas têm roubado o lugar de Deus. Essas coisas têm roubado aquilo que antes pra gente era prioridade, hoje não é mais. Antes a prioridade, né, era orar, era buscar a face de Deus, era jejuar, era consagrar, era buscar a palavra, meditar na palavra, era se posicionar para o Senhor. Mas hoje isso não é mais prioridade. Hoje outras coisas tomaram lugar, outras coisas viraram prioridade. E a verdadeira prioridade não é mais prioridade. E o Senhor dizia para mim assim: e quando a igreja sente que está sendo provada, talvez a igreja como um todo, talvez nós, cada um em particular, quando sente que estamos sendo provados, logo a gente lembra, irmãos, de culpar alguém pela frieza, pelo desânimo, alecanta alabastéria, pelo cansaço, decomanai, pelo desânimo até mesmo de servir a Deus. E aí, irmãos, a gente vai, procura versículo, procura passagem da Bíblia e se acomoda nele, para achar que está tudo bem, que a gente está certo. E o que eu mais ouço dizer hoje, irmãos, é isso. É realmente os finais dos tempos. O amor de muitos está esfriando. É verdadeiramente os finais dos tempos. Tem muita gente desanimando. É verdadeiramente os finais dos tempos. Já não está mais fácil consagrar a vida a Deus. Querido, nunca decanta labaxéria foi fácil consagrar a vida a Deus. Nunca foi fácil ser separado para Deus. Aleluia. Nunca decanta labaxou foi fácil ouvir Deus e obedecer na íntegra, meu querido. Nunca foi fácil. Só, meus amados, que eu sempre digo o seguinte: a Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam, mas não diz o amor de todos, e que nós não estejamos no meio dos muitos, que nós possamos estar orando, buscando, pedindo a misericórdia de Deus, para nós não estarmos no meio dos muitos. Porque, meu amado, a gente não pode buscar desculpa para esse momento difícil. E talvez você pode olhar para mim e dizer assim: mas irmã, minha luta é tão grande. Querida, eu te entendo perfeitamente. Eu entendo, porque a luta que você tem passado, eu tenho passado, todos aqueles que querem ter uma vida reta com Deus, decanta labaxéria, tem passado. Não tem sido fácil. Às vezes a gente geme, a gente chora sozinho num canto, às vezes a gente não dorme à noite, às vezes a gente precisa desabafar com Deus.
porque não tá fácil, decanta labaxéria, não tem sido fácil, mas também não tem sido motivo para a gente poder estagnar, para a gente parar naquilo que Deus tem na nossa vida. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará a tua casa, o fruto do teu vento, a tua amassadeira, te colocará por cabeça e não por cauda. Então nós temos que agarrar na palavra do Senhor e confiar que ainda que esteja difícil, ainda que não está fácil, nós não devemos, querida, acomodar, nós não devemos sossegar, decanta labaxéria, nós não devemos procurar o culpado quando Deus está tratando, decanta labaxéria, com nós mesmos, quando Deus está tratando é com a igreja de Cristo mesmo, porque era o que ele dizia para mim nessa tarde. Filha, quando eu começo a espremer alguém para extrair dele o melhor que eu quero, ele começa a colocar a culpa no pastor, culpa na igreja, ele quer sair, ele quer desanimar, mas ele não entende que sou eu, decanta labaxéria. Eu fazia isso com a nação de Israel, com o meu povo. Toda vez que eles estavam saindo da rota, toda vez que eles iam após outros deuses, eu espremia, eu levei para o cativeiro, decanta labaxou. Eu fiz coisas acontecer para trazer o meu povo de volta para mim, e eu sou o mesmo Deus. Eu não faria isso nos dias de hoje. Eu não poderia espremer a minha igreja, espremer o meu povo, decanta labaxéria, para separar aqueles que são meus, para extrair decomaná e o melhor dos meus. Eu sempre relato, eu sempre falo da cana de açúcar. Meu querido, para quem gosta de garapa, de cana, ele sabe que para extrair o caldo da cana, a cana precisa ser espremida, precisa ser amassada, mas ela é espremida, mas o melhor dela sai, que é a garapa, que é o caldo da cana. Nós sabemos também, né, da história da oliveira, do azeite, que precisa ser espremido para sair o melhor, para sair o azeite. E na nossa vida não é diferente. E é isso que o Senhor dizia ao meu coração nessa tarde. Ele dizia, decanta labaxéria. Filha, eu sei que muitos que vão ouvir essa palavra são pessoas que estão passando luta, passando prova, com porta fechada, com a vida financeira atrapalhada. Pessoas que estão em condição difícil, decanta labaxou no casamento, na vida dos filhos, na saúde. Mas eu preciso que o meu povo entenda, decanta labaxéria, que eu sou o mesmo Deus, que meu povo ainda é meu, o meu povo é minha propriedade, decalabaxou particular. E eu ainda espremo, eu ainda trabalho, decanta lábia, para extrair deles o melhor, para colocar eles aonde eu quero, decanta labaxou. E Deus tem curtido mesmo a igreja dele, meus queridos. Deus tem trabalhado mesmo na nossa vida. Mas o que nós precisamos é parar e entender o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer de nós, porque a promessa já foi lançada. Se atentamente ouvir ele, obedecer ele, as bênçãos é nossa. Isso é promessa, decanta labaxou de Deus, que nós comeremos o trigo mais fino da terra. Mas é preciso ouvir atentamente e obedecer, decanta labaxéria. Querido, nós não podemos ficar pegando a palavra do Senhor para poder justificar as coisas que nós achamos que é correta. Como eu acabei de dizer, tá difícil, mas a palavra diz que no final dos tempos seria tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos já começaram há muito tempo, decanta labaxéria. O que Deus está fazendo é, querido, despertando a igreja para manter a igreja viva, para manter eu e você, servos de Deus, ovelha de Cristo, despertado, porque a qualquer momento decanta labaxou, o noivo vai chegar, a qualquer momento a trombeta vai soar. E se nós começarmos a ficar achando que é assim mesmo, o amor de muito está esfriando, o tempo está acabando, e começarmos a ficar na apatia espiritual, começarmos a ficar, queridos, acomodados, a trombeta toca, o noivo chega e vai cumprir sim aquilo que diz, que muitos vão ficar, muitos seriam até enganados. Então, meu querido, minha amada, meu amado, que nós viemos despertar nesse dia que se chama hoje. Tem bênçãos para minha vida, decanta alabastéria andarai, becando biasévia, bênção decomanai, decanta alabachou para a sua vida, bênção para a minha vida, cura, abertura de porta, realização de casamento, restauração de família. Tem coisas tremendas para Deus fazer, ministérios para Deus cumprir, como ele vem falando desde o primeiro dia. Né? E eu continuo batendo na mesma tecla que o Espírito Santo trazendo ao meu coração. Tudo isso ainda continua dentro do consertar as redes, do limpar as redes, do colocar a rede em ordem para cumprir o tempo que já chegou, o tempo chamado hoje, o tempo que Deus já tem sobre a nossa vida. E às vezes nós achamos assim, mas Deus está falando que é tempo, decanta labaxou, de pesca grande, tempo de cumprimento, mas olha a situação que está, mas não vamos esquecer do primeiro dia, também é tempo de lavar as redes, remendar, consertar as redes. E consertar as redes inclui tudo isso. Estarmos despertados, decanta labaxou.
Estamos, queridos, voltados para a vontade de Deus, para aquilo que Deus decanta, alabasterian, defai, decantas, tem falado conosco. Quando o Senhor trouxe ao meu coração essa passagem de Deuteronômio, eu ainda não sabia tudo quanto o Senhor iria falar, mas Ele ainda está trazendo algo mais aqui ao meu coração. Não adianta, meu amado, você está na igreja, congregando, fazendo a obra, pregando a palavra, decanta a labaxéria, quando você está contra o seu pastor, não sei porque Deus está trazendo isso no meu coração. É preciso que nós estejamos com tudo em ordem. Vamos olhar nossas redes, 100% não dá, 100% nós seremos arrebatados, decanta a lábia, mas dá para a gente consertar as redes onde tem falha. Eu sei que quando o coração está ferido não é fácil, mas vamos buscar do Senhor a cura, meu amado. Decanta labanás, para que se cumpra, decai, o que está aqui em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus, mandamentos seus, obedecer, nós vamos colher o melhor da terra, comer o trigo mais fino, nós seremos cabeça e não cauda, o nosso fruto, a nossa amassadeira, filhos, nossa família, verão a bênção do Senhor. Então que nós vamos entender que o Senhor é tempo de bênção, chegou a hora, decanta a labaxéria, e ninguém pode fazer recuar o que Deus já determinou. Mas vamos olhar as redes, vamos colocar tudo em ordem, para que o Senhor possa cumprir na nossa vida aquilo que o Senhor tem prometido, amém? Vamos orar juntos agora para que o Senhor venha nos fortalecer, cada dia mais abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, a nossa visão, para que nós possamos entender o que disse a palavra hoje. Tem bênção, mas tem condições. Amém? Amado Deus, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida, Senhor, de cada um que nos ouve nesta noite e pedir que o Senhor venha estender as Tuas mãos fortes, as Tuas mãos poderosas, Pai, sobre cada um do Teu povo, Senhor. Estende mesmo a Tua mão. Vai de encontro àquele que está enfermo, decanta a labaxéria. Vai de encontro àquele que está, Senhor amado, passando por um período complicado com enfermidade. Aleluia. O Senhor me manda orar, decanta a labaxéria nesta hora e repreender decovaná e AVC. Eu vejo veias de uma cabeça, eu não sei, o Senhor não me fala de quem, mas o Senhor está dando livramento de AVC. Senhor, então vai tocando, vai estendendo a mão na saúde, Pai, deste povo que nos ouve nesta noite, vai tocando no coração, nas coronárias, nas veias, nas artérias, decanta a labaxéria, vai tocando, Senhor, nos nervos, vai tocando na carne, no sangue, nos ossos, aonde houver um servo teu enfermo que nos ouve, Pai, vai tocando nele, que ele receba a cura, que ele receba a libertação dessa enfermidade pelo poder, decanta a labaxéria, do nome de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem falado conosco essa noite, a entender que há condições, a bênção chegou, mas há condições, Pai, para que a bênção possa cumprir, ser realizada na nossa vida. Nos ajuda a observar as redes, Pai, e por menor que seja, Pai, a ruptura da rede, decanta, alabaxou, abre nossos olhos para ver, para que possamos colocar a rede em ordem, para que possamos entender, decanta, alabaxou, o que diz Deuteronômio, viver as condições para receber as promessas do Senhor. Pai, abençoa cada um do Teu povo e que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre nós, nos fortalece, decanta, alabaxéria, andefai, ai, decanta, arábia, abre nosso entendimento, Pai, não nos deixa confundido nem enganado, abre nossa audição espiritual para que possamos ouvir a Tua voz, Pai, e entender o que o Senhor tem falado conosco pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada inscrito do canal, cada um que vai se inscrever, cada um que vai ouvir, abençoa, seja sobre a vida deles, o lar, a família, entrando com providência, repreendendo toda a obra do inferno, decanta, alabaxou, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amados, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para o nosso devocional de hoje. Eu disse que a partir de amanhã seria um pouco diferente, mas eu estava orando à tarde e o Senhor trouxe ao meu coração, não. Nós vamos terminar os 7 dias de devocional e depois do 7º dia nós vamos fazer algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Não vamos misturar com devocional, não. Amém? Você que já é inscrito no canal, dá o seu joinha, compartilhe o máximo que você puder. E você que não é inscrito, que passou por aí, caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para que você receba as notificações. E eu continuo pedindo para você, compartilhe os vídeos para que a nossa família cresça cada vez mais e a palavra do Senhor possa continuar sendo propagada e alcançando o máximo do povo de Deus na terra e de almas para o reino de Deus. Amém? Fiquem com Deus. A paz do Senhor.